Bastou uma semana para nós voltarmos a não depender de nós para ganhar o campeonato. Hoje vou falar do Guimarães Sporting que terminou 3-0 para a equipa do Guimarães. O que é que eu tenho a dizer em relação a este jogo? Ponto 1. Sporting não jogou nada. 0, 0, 0, 0, 0. Adem, uma sombra daquilo que é. Cédric foi dos piores jogadores em campo. Monteiro nem se viu praticamente ele a jogar. O ataque foi muito fraco. Muito devido porque o Monteiro começou de início e devia ter sido Slimani. Nani e Carrilho, especialmente Carrilho, também não tiveram bem. O João Mário faltou aquela classe, aquela exuberância que ele tanto gosta de demonstrar nestes jogos. O melhor jogador no meio campo foi o William. Mesmo assim não é o jogador que nós gostaríamos que ele fosse, mas foi o menos mau daquele meio campo. O Maurício muito mau, não gostei nada do Maurício ontem, especialmente no primeiro gol, deixando o jogador Guimarães cabecear daquela maneira, não se consegue perceber. Paulo Oliveira teve bem, apesar de tudo, cometeu um erro ou outro, mas teve bem. O Jonathan Silva também não teve bem e é muito difícil culpar o Rui Patrício dos golos neste jogo. Acho que a equipa de Sporting teve mal neste jogo, acho que reflete-se muito na forma como nós jogámos, como nós entramos no jogo de ontem. Agora, eu também sei que num relevado como aqueles em Guimarães, em que há muitos buracos, aquilo parecia que tinha havido uma guerra mundial antes do jogo, isso de facto foi muito difícil para nós aplicar a nossa maneira de jogar, de ser um jogo mais rápido, mais fluido, querer mais a vitória, conseguir chegar mais vezes à área do Guimarães. Nós não conseguimos ter aquele jogo rápido, nós gostamos de tanto ter, e eu acho que também foi muito por causa também do relevado. Não estou a querer desculpar a forma de jogar do Sporting, a atitude que o Sporting teve ontem por causa disso, mas acho que foi sem dúvida um fator. Muitos dos passos que nós erramos foram passos curtos, passos em que se via a bola saltitar e não chegar a um elemento da nossa equipa. Eu lembro de ficar irritado sempre que via isso e depois apercebi-me que talvez não fosse só da atitude, mas também do estado do relevado. Eu acho que isso também é importante frisar num jogo destes. Para além disso, o Guimarães está a jogar muito bem, efetivamente está a jogar muito bem, entrou bem no jogo, apesar de não ter criado grandes oportunidades de gol na primeira parte, conseguiu aproveitar bem os nossos erros defensivos e chegar através de bolas aéreas a 2 golos. Só que há aqui um ponto muito importante a frisar, é que o segundo gol do Guimarães está em fora de jogo, e estando em fora de jogo, e para mim sendo um fora de jogo evidente, é verdade que o jogo do Guimarães não está metros à frente do último defesa do Sporting, mas está mesmo à frente, ou seja, não está ao lado a desmarcar-se por uma unha, não, todo o corpo do jogador do Guimarães está à frente do último defesa do Sporting, e estando em fora de jogo, naquela posição, eu acho que o árbitro auxiliar deveria ter visto aquele fora de jogo e deveria ter marcado. Eu não sou muito uma pessoa de criticar este tipo de lances, já que com o Schalke eu disse que, apesar do gol do Schalke ter sido em fora de jogo, é por uma unha, portanto não vou criticar isso. Agora, o gol de ontem do Guimarães, o segundo gol de ontem, estando em fora de jogo, esse critico, porque apesar da nossa falta de atitude e da grande atitude que o Guimarães teve e do relevado ser quase impraticável fazer qualquer tipo de jogo rápido, a verdade é que o segundo gol de Guimarães estava em fora de jogo, devia ter sido invalidado e isso afetou o rumo do jogo todo. Foi um momento de jogo para mim, nós não conseguimos depois ter aquela vontade, aquela ganância de querer chegar à vitória porque estávamos a perder por 2 golos. O Marcos Silva teve de fazer 2 substituições ao intervalo e depois o Guimarães na segunda parte, com a atitude que estava a ter, com a garra que estava a ter, com a pressão que eles estavam a ter no meio campo, eles souberam meter muitos jogadores atrás e aproveitar muito bem os contra-ataques. O Hernani é um grande jogador, é muito rápido, muito veloz e só não foi mais perigoso porque quando ele recebia a bola desacelerava naquele relevado impraticável, porque senão se calhar teríamos levado muito mais golos. Agora, não estou a dizer que isto foi uma roubalheira, não estou a dizer que nós fomos prejudicados à grande, não estou a dizer isso, é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, porque se nós formos a ver, o Porto e o Benfica, quando jogam mal, costumam ganhar os jogos, quando jogam mal, agora jogam mal e ganham 1-0, nós já vimos isso várias vezes. Aliás, o Benfica jogou mal contra o Rio Ave, ganhou por 1-0 e até houve um lance no jogo em que dava o empate ao Rio Ave e o árbitro marcou fora de jogo, e quando vimos a repetição está fora de jogo por uma unha ligeiramente, se é que esteja realmente em fora de jogo. E eu pergunto-me como é que o árbitro auxiliar, completamente fora da posição dele naquele jogo, conseguir realmente ver aquele fora de jogo. Eu acho que é totalmente impossível. As regras da FIFA dizem que em caso de dúvida deve-se beneficiar o ataque. Eu acho isso muito bem e acho que isso deve ser aplicado, especialmente num caso como foi o caso do gol do Schalke contra o Sporting e no caso do Rio Ave contra o Benfica. Agora, no caso do Guimarães contra o Sporting, pareceu-me ser demasiado evidente que ele estivesse fora de jogo. Isso, apesar de tudo, são fatores muito importantes. O Benfica podia ter saído do jogo com 1 ponto. se o árbitro não tivesse invalidado aquele gol. E o Sporting, ontem, se o árbitro auxiliar tivesse efetivamente marcado fora de jogo, se calhar o Sporting teria ganho o jogo. Ninguém sabe. Não estou a querer dizer que nós somos os coitadinhos, nós não temos o apoio dos árbitros, não sei o que, tal. Não é isso que eu quero dizer. Eu simplesmente estou a apontar factos. E os factos são que
O Benfica jogou mal contra o Rio Ave. O Sporting jogou mal contra o Guimarães. Houve um gol que foi mal invalidado ao Rio Ave, na minha opinião, porque ligeiramente fora de jogo é muito difícil uma pessoa invalidar aquele gol, a não ser que seja por videotecnologias. E no jogo do Sporting é validado um gol do Guimarães em que o jogo está, na minha opinião, completamente fora de jogo, que dá o 2-0 ao Guimarães, porque se aquele gol é invalidado, teria sido 1-0, nós temos ido para um intervalo a perder 1-0 e o Marcos Silva não teria de fazer 2 substituições. Estes casos são muito importantes no futebol e é importante que, mesmo quando a equipa joga mal, e é preciso apontar todos os erros, e é preciso admitir que é o fator principal para o clube não ter ganho o jogo, sem dúvida alguma que a atitude que o Sporting teve e a maneira de jogar do Sporting teve ontem foi a razão principal para o Sporting não sair lá com qualquer ponto, é verdade, mas é verdade também que aquele segundo gol foi o momento do jogo, foi aquele momento em que inviabilizou qualquer tipo de resposta do Sporting. E se assim for, é preciso denunciar estes casos, é preciso alertar que o futebol precisa efetivamente de videotecnologias para prevenir que estas coisas aconteçam. Porque no jogo do Benfica-Rio Ave, havendo videotecnologias, se o Rio Ave tivesse um challenge para pedir e tivesse visto que realmente pudesse estar fora do jogo ligeiramente e invalidasse o gol, tudo bem, impossível criticar isso. Mas isso acontecendo, também aconteceria ontem, no jogo contra o Guimarães, o Marcos Silva pedia um challenge e depois, com o vídeo-árbitro, teria-se visto que o gol do Guimarães, o segundo gol do Guimarães, estava efetivamente em fora de jogo. Estes casos prejudicam o futebol. Lá está, eu não quero estar a passar uma imagem que o Sporting foi totalmente prejudicado pela arbitragem, foi uma roubalheira descomunal, simplesmente acho que o segundo gol não devia ter sido validado por o jogo estar em fora de jogo e acho que o terceiro gol do Guimarães vem de um penalti muito duvidoso. Sim, o Cédric mete-se a jeito, mas o André cai sozinho na área. E portanto, para mim, o único verdadeiramente legal é o primeiro. Agora, isso não esconde a péssima exibição do Sporting. É verdade que o relevado estava impraticável ontem, mas isso não pode ser a desculpa para a forma como nós entramos no jogo de ontem. Entramos mal, não entramos com garra, não entramos com motivação, demonstramos novamente que a nossa defesa é fraca. É verdade que o Paulo Oliveira é o nosso melhor defesa neste momento, mas precisamos ter uma defesa de categoria que lidera a defesa, que lidera mesmo a defesa, que demonstra eu estou aqui para dar calma e tranquilidade a esta equipa. E nós não temos nenhum jogador que seja assim na defesa. O Cédric ontem fez um jogo péssimo, o Maurício esteve muito mal nos lances dos golos do Guimarães, especialmente no primeiro. O Jonathan Silva também deixou muitas vezes o Hernani correr sozinho na sua aula e, portanto, a nossa defesa ontem de facto mostrou muitas debilidades. Se não temos uma defesa segura, é muito difícil nós termos qualquer tipo de resposta. E depois questiono-me em relação ao Monteiro. Porquê que ele começou de início? Porquê que não foi Slimani, que é um jogador que tem bom poder físico, bom jogo aéreo, que empurra os defesas adversários para trás? Porquê que não foi ele que começou de início? E depois pensei, e provavelmente a razão foi como o Slimani veio de uma lesão e se calhar o Marcos não queria estar a metê-lo neste jogo para depois voltar a ter uma recaída e depois no jogo contra o Schalke não conseguimos atacar na nossa máxima força. Acho que o Marcos Silva estava a pensar na Liga dos Campeões, não estava a pensar no jogo de ontem e isso de facto afetou muito a nossa maneira de jogar. Agora, simplesmente digo, merecíamos perder por 3-0? Não merecíamos. O Guimarães só começa a jogar efetivamente muito bem a partir do 2-0 e como vos disse, o segundo gol vem de um gol em fora de jogo. Se esse gol não tivesse surgido, se calhar nós poderíamos ter feito mais e melhor, ou então teríamos perdido, mas não teríamos perdido por 3-0, teríamos perdido por 1-0, no máximo dos máximos por 2-0. E é isto que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado da minha análise, não se esqueçam de subscrever. Em baixo podem ver os links do Facebook e do Twitter da página do Hoje Também que eu vos digo, e não se esqueçam de ir à página do Espírito Leonino deixar o vosso like, porque o Espírito Leonino tem ajudado muito para este programa crescer e é muito importante que vocês vão à página do Espírito Leonino deixar o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!